de navios no calor presas. Em Valparaíso, São Paulo, se observou 40 pessoas numa cela que não cabia 12. Qual é a atitude que nós tomemos a isto? O indivíduo praticou um crime, então vamos torturá-lo? Se esta finalidade de pena que nós queremos, bom, então mudou o discurso. Então vamos cortar o braço, cortar a mão, cortar a orelha, vamos tirar o nariz, como ocorreu recentemente num país que criou aí uma celeuma total com relação a uma mulher. Nós estamos num período que se ultrapassou a vingança. E nós estamos num período de proteção. O direito penal tem que ser um direito que protege tanto a vítima como protege também o delinquente. Mas não uma proteção naquele termo hoje vulgar de garantismo, não. Nós temos que ter uma proteção correta. Uma proteção, para começar, que se preocupe primeiro com essa estrutura de presídio, que não tem. Mas eu iria mais. Eu iria avançar na questão das penas dos crimes. Lazia, o nosso país tem uma vantagem. Nós temos hoje crimes contra a ordem tributária. Não se fala muito nisso, porque é o crime do colarinho branco. O indivíduo sonega 10 milhões de reais e é processado criminalmente em razão disso. Mas o que ele faz? Ele paga esse tributo e exime a sua responsabilidade. Vejam só, 10 milhões, vai lá e paga e se exime da responsabilidade. Porque foi flagrado. Penal. Não entraria no mérito, pode ser flagrado. Se não é flagrado, ele continua sonegando. Perfeito. Mas o dado, já há um entendimento diferente isso no STF. Mas o dado interessante é que o indivíduo vai lá furtar um botijão de gás. Ou então furta 500 reais. E ele devolve os 500 reais, devolve o botijão e ele é penalizado. Que justiça é essa? Isso não é uma justiça discriminatória, onde eu valorizo... Não é. Hoje, por furto de bujão de gás, ninguém vai preso. Doutor, dependeu do tamanho do bujão de gás, mas eu fiquei nos 500 reais. Eu fiquei nos 500 reais. Sejam sinceros. Eu lhe mostro até julgados de furto de bujão de gás, lhe mostro um julgado de Passo Fundo, onde também tem um furto lá de um cobertor e de uma bota. Lhe mostro isso aí, não há problema nenhum. Mas eu não entraria nesse mérito. O mérito que eu discuto é que esta gente se devolve o produto, não tem o benefício que do colarinho de branco tem. E me parece que os temas a serem discutidos são esses absurdos, estas heresias que a legislação traz. E não há uma relação, neste momento, de preocupação com isso. E aí nós vamos discutir hoje limite de pena, nós vamos fazer aqui manifestações que eu escutei o Ministério Público fazendo referência da ausência da magistratura, o doutor juiz comentando sobre a ausência da OAB, como se fosse uma questão institucional o problema é social, o problema é da sociedade. E essa sociedade que vem aqui e diz que tem que botar, teve uma senhora comentando, tem que matar, tem que, parece que falou... Matar tudo. Veja, esta pessoa, ela não tem consciência do conhecimento, da ciência que tem atrás dessa prática de crime. E mais, porque se este povo que está dizendo isso tivesse, nós não teríamos o voto do Tiririca, que é o pior que está, não fica. Então observa, que situação é esta? Que eu reclamo da pena, eu reclamo das condições, tem que ter uma sanção mais dura, e eu voto nesses tipos de deputados federais, de representantes que não me trazem nenhuma resposta. Ao contrário, me criam dificuldades na aplicação da lei. Promotor de Justiça da comarca de Uruguaiana, doutor Rodrigo Vieira. Olha, que o sistema penitenciário brasileiro vive uma crise e que tem que melhorar, e melhorar muito, e todo mundo está de acordo. Isso aí é uma coisa incontroversa hoje, não é? Agora, não serve esse argumento de que, porque passa por uma crise o sistema penitenciário, que vai se desconhecer toda a necessidade de tutela e de proteção da sociedade. Não é? E aí, por formação pessoal, eu deixando hipocrisia de lado, a pena, obviamente, tem o caráter, evidentemente, de ressocialização, mas ela tem o caráter expiatório também. Ela também tem o caráter punitivo. Isso antes de ser regra de direito penal, é uma regra social. E fora dessa regra não há salvação. E, aliás, a regra brasileira, a regra penal, é extremamente débil, extremamente frágil. O sujeito que, por vezes, é condenado por um roubo, recebe uma pena mais alta do que aquele que mata uma pessoa, que comete um homicídio, porque a lei penal brasileira protege com maior vigor o patrimônio do que a vida humana. Perfeito. Outra coisa que eu queria destacar é que tem todo santo dia algum promotor de justiça ajuizando uma ação em todo o recanto desse estado e do país, exigindo a implementação de políticas públicas.
na área de saúde, na área de habitação, na área de educação, e aí, especificamente o que falou no início o desembargador Mário, o Poder Judiciário, via de regra, acaba se esquivando e dizendo que isso é critério político do administrador e acaba não dando aquela decisão, é norma programática da Constituição, e aí não implementa, não concretiza aquelas exigências que o Ministério Público faz, inclusive em termos de benefícios na execução penal, na melhoria do sistema carcerário brasileiro. Projeto pendente no Senado. O que pensa o nosso telespectador? Aumento de 30 para 50 anos de pena máxima de prisão. Concorda o telespectador? 3299-2361 ou não concorda com esse aumento? 3299-2362. Vamos para o espaço comercial e voltamos para a parte final do programa. Estamos voltando com nossas conversas cruzadas, hoje discutindo esse projeto que aumenta o limite de pena de 30 para 50. E vamos recomeçar agora com o nosso eminente magistrado, o desembargador Mário Rocha Lopes Filho. Eu queria lhe perguntar, antes das considerações que o senhor pretende fazer, doutor Mário, essa hipótese de, em vez de aumentar de 30 para 50, mas um projeto que faça permanecer mais tempo na cadeia. Se é condenado a 10 anos, que fique 8. Até porque, doutor Mário, esteve aqui já mais de uma vez, mais de um comandante da Brigada Militar, e todos afirmam que 60% dos crimes de assaltos, roubos, furtos em Porto Alegre são cometidos por gente que está em semiaberto. Suas considerações. Pois é, então, respondendo a tua indagação, Lazier, acontece o seguinte. Na nova sistemática que hoje é adotada, depois da revogação da lei dos crimes hediondos, no que se refere à progressão de regime pelo Supremo, hoje o crime hediondo exige, para a progressão de regime, o cumprimento de 2/5 da pena. Em cada um dos sistemas, até fechar 2/3 da pena para o livramento condicional. Portanto, essa parte do crime hediondo me parece que não há contestação. Agora, é evidente que em algumas infrações, como aquela que o doutor Rodrigo falou, no sentido de que no homicídio simples, por exemplo, o sujeito recebendo 6 anos, com 1 ano ele está na rua. O senhor concorda que está errado? Eu acho que está errado, mas isso aí não é um problema de execução penal, é um problema de legislação penal. Que tem que ser alterado. Isso todos nós estamos de acordo. Em 1977, meu pai deu uma entrevista para um jornal da cidade, dizendo o seguinte, que nós necessitávamos de uma reforma do Código Penal naquela época. E continuou o mesmo. E continua o mesmo código nessa parte. Eu acho que há infrações que mereciam
uma revisão. Certamente merecia uma revisão. Mas é que ele foi gestado num período de exceção, 40 era um período de exceção, portanto, ele reflete aquela época e naquilo que é fundamental o código não alterou, não foi alterado e continua vigente, né? Com essas excrescências que o doutor Luiz falou, dos crimes do colarinho branco, que tem essa extinção de punibilidade se o sujeito honrar o pagamento do débito antes da denúncia ou antes do processo, sei lá como é. Mas assim, ó, eu quero deixar registrado o seguinte, em primeiro lugar, eu até admitiria conversar jamais mais do que 30, né, se nós tivéssemos um sistema que tivesse sido testado. A nossa legislação de execução penal jamais foi implementada no Brasil. Jamais foi implementada no Brasil. Ela é uma mentira deslavada. E a culpa de quem é? Dos nossos governantes, que sempre alegam a mesma coisa, não temos recursos. Segunda observação, a prisão perpétua ou a pena de morte não resolveu o problema da criminalidade nem nos países em que foi adotado. Os Estados Unidos convivem com um problema sério de criminalidade, como na Europa também nós temos esse problema. O que resolve o problema da criminalidade no primeiro momento são as políticas públicas. Educação, saúde, perspectiva. Aliás, a palavra mágica numa sociedade de consumo é ter perspectiva. A pessoa sem perspectiva, ela vai buscar outros caminhos. Isso a gente sabe disso. Sem emprego, sem educação. Sem emprego, sem educação, sem... A gente vê, quando eu vim a Porto Alegre, eu me permito dizer isso, e pedindo desculpas até por fazer referência à minha experiência de vida, nós não conseguimos vaga no Julinho de Castilhos, que era o colégio modelo. Tinha exame de seleção. Passemos hoje no Julinho. À esquerda ali na Zenha, ali na João Pessoa. O que virou o Julinho, Júlio de Castilhos? Decaiu. Mas decaiu muito. Toda a escola pública assumiu o seu egresso à escola pública. Não há mais escola. Seu amigo aqui é ex-Juliano. Pois então. Fez o curso clássico no Julinho. Pois então. Então veja só. Mas na época era respeitadíssimo. Era escola padrão. De ex-presidentes da República. Né? Então a gente percebe que as coisas que faltam no Brasil, elas são importantes. É a saúde, a educação, que vai oferecer perspectiva. Sem educação, não existe perspectiva. E a educação é muito cara. Uma senhora que disse ali, interrogada na rua. Sem educação, estamos perdidos. E outra questão importante, embora... Agora, essa é a questão de sempre, doutor Mário. Enquanto está se dando a educação, há um contingente de delinquentes assaltando nas ruas. Mas eu nunca disse que a lei não deva ser incidente nessas pessoas que cometem crimes. Eu acho que deve. Eu acho, inclusive, que as penas deveriam ser integralmente cumpridas. Menores, mas integralmente cumpridas. Perfeito. Eu, sem nenhuma dúvida, eu tenho sustentado isso. Eu leciono essa cadeira de penas na faculdade, eu sustento isso há muito tempo. Essa promiscuidade, que a primeira coisa que um réu diz que já é reincidente, ele chega na frente do juiz e diz, eu já estou cumprindo, já estou adquirindo pena para progredir de regime. Ele já sabe. E os acórdãos que o senhor lavra como relator lá na 6ª Câmara Criminal, qual é o conteúdo que tem nesses casos?